E antes de começar, vamos a poner em pé e vamos a cantar uma canção, amém? Amém. Don't record it. Pega. Amém, irmãos. Espero que estejam animados esta noite, amém? Hoje vamos a estudar Marcos capítulo 2, amém? Vamos! Muitos celulares. Amém. Quem quer outro mais? Amém. Amém. Então, estamos animados hoje, irmãos? Amém. Vou buscar aqui. É importante entender que o livro de Marcos é um livro incrível. Não, incrível. Aí não tenho escapatória agora, irmãos. Agora sim tenho que pregar a palavra de Deus, amém? Amém. Então, irmãos, estamos animados hoje? Amém. Marcos, vamos a tornar nossas Bíblias a Marcos capítulo 2. Entrega, Marcos. Fala, Raul. Ô, Marcelo, você pode compartilhar com o Malco, tá? Amém. O título da classe de hoje é Ensinanças Radicais. Você fala radicais? Yes. Amém. Ensinamentos radicais. Amém. Amém. Perdoem meu português, ainda estou aprendendo. Amém. Amém. Então, Marcos capítulo 2, versículo 1. Ensinamentos radicais. Este é um capítulo incrível. Versículo 1. Fala, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Quando Jesus estava em um lugar, as pessoas vinham, amém? Amém. E ele pregava a palavra de Deus. E o lugar ficava aqui, cheio. Vamos seguir lendo aí. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a massa em que estava deitado o paralítico. Uau, que escritura, irmãos! Aqui temos que ver o que passou. Jesus estava numa casa pregando a palavra de Deus, amém? Amém. E 4 homens tinham um amigo que ficava paralítico. E eles queriam levá-lo a Jesus, amém? Amém. Porque Jesus pode sanar, amém? Amém. E quando levaram seu paralítico por a massa, não podiam entrar na porta. Porque havia muita gente, né? Então, eles tinham uma ideia muito boa. Vamos a pular ao teto. Então, pularam ao teto e pularam 2. Vamos a romper a casa para entrar a paralítico para que seja sanado. Você imagina, literalmente, destruindo o teto da casa. Eu imagino que o dono não estava muito animado, não? Mas eles romperam o teto e caía barro, e aí pulou um, saltou o paralítico, tiraram o paralítico, e aí Jesus pregando, e viu isto. O que passou então? Vamos seguir lendo. Versículo 5. Fala, vindo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Amém. Incrível. O que vemos aqui? Jesus viu esse homem que estava aqui, paralítico, verdade? Verdade. E ele não sanou a ele primeiro. Porque Jesus entende que as necessidades espirituais são mais importantes que as necessidades físicas. Porque se o paralítico ficava sanado e ele não era discípulo ou de cristão, ele vai ao inferno. Que valor tem ser sanado e ir ao inferno? Não tem valor. Porque o mais importante é onde você vai quando morra. E somente 2 opções: o céu ou o inferno. Sigamos lendo.
Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Paremos aí um segundo. Jesus sabia o que eles pensavam. Uau. Deus sabe o que cada um de nós pensamos. Ele sabe durante o dia o que você olhou. Você estava olhando mulheres? Você estava olhando pornografia? Você estava olhando materialismo? Deus sabe o que está em nossos pensamentos. Então, essa é uma razão para não pecar, porque nós amamos a Deus, amém? Amém. Especialmente hoje, como homens, temos que entender que como homens somos muito tentados com a impureza sexual. Sim. Se há uma tentação que o homem tem, é impureza sexual. E aqui a Bíblia fala claramente que Jesus sabe o que você está pensando. Se entendermos isso, fôramos pessoas muito puras. Tínhamos muito temor de pecar nesta área. Amém? Amém. Sigamos lendo. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso o que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua massa e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua massa e vá para casa. Ele se levantou, pegou a massa e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Incrível. E aqui vemos vários conceitos espirituais que temos que aprender. Número 1. Sua fé, Deus pode usar para salvar a outros. Quando Jesus fala aqui, ele viu a fé deles. Não era somente a fé do paralítico. Eles viu a fé deles. Quem eram eles? Os 4 amigos. Ele falou: seus pecados estão perdoados. Nossa fé tem muita influência em que pessoas se salvem. Amém? Amém. E para isso estamos aqui, para salvar almas. Amém? Amém. O mundo está completamente perdido. E nós temos muita influência para salvar almas. Como falamos nas Boas Notícias, o que falou Malcolm, Danilo, o jovem discípulo, 2 semanas de ser batizado, amém? Amém. Mas ele introduziu seus amigos a Malcolm. E Malcolm passou tempo com eles, e Malcolm marcou um estudo, amém? Amém. Isso sábio. Então Malcolm agora e a Danilo podem estudar com ele. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é a fé de Danilo e a fé de Malcolm vão ajudar a que pessoas se salvem. Amém? Amém. Esse é o plano de Deus. Amém. Número 2, outra coisa que vemos aqui nessa escritura é que seu nível de urgência mostra sua fé em Deus. Estes homens eram muito urgentes. Tão urgentes que destruíram um teto de uma casa. Eles podiam esperar a que Jesus parara de pregar. E esperaram umas horas, e saía Jesus, e falavam com ele. Mas eles tinham urgência. Urgência de salvar almas. Eu digo a vocês que seu nível de urgência para os não cristãos mostra a sua fé em Deus. E essa mesma fé que Jesus veio, ele falou: uau! Vocês têm fé. Paralítico, seus pecados ficam perdoados. Incrível, hein? Sim. Eu quero animar a urgências muito importantes. Eu acho que como discípulos, às vezes, ficamos cômodos. Não podemos ser cômodos. Se a você morde uma serpente venenosa
só tem certo tempo para ir ao hospital e beber o antídoto para ser salvo. Verdade? Em Miami, onde eu morei muitos anos, há muitas serpentes venenosas. Há a cascavel, e esse te morde é horrível. E a serpente mais venenosa no mundo está em Miami. Se fala a serpente coral. Tem diferentes aros de diferentes cores. Vermelho, amarelo, branco, preto, negro. E se essa serpente morde você, fala a serpente de 3 minutos. Tem pouco tempo para ter um antídoto. É o mesmo com os não cristãos. Cada não cristão que nós vemos, não sabemos se eles vão morrer. Pode ser que vivam 20 anos mais, mas pode ser que eles morram essa noite. E eu compartilhei antes sobre isto, quando eu trabalhava e estudava, na universidade. Em meu trabalho, houve uma pessoa que eu não compartilhei minha fé com ela. E ele morreu. E eu fiquei tão triste. Como não compartilhei minha fé com essa pessoa? Compartilhei com muitas pessoas em meu trabalho fé. Muitas. Mas com esse não. E morreu. Depois compartilhei com outro minha fé sobre ser discípulo. E ele morreu. Mas compartilhei a fé com ele. Amém? Mas uma dessas pessoas não compartilhei minha fé. Eu acho, irmãos, que nosso nível de urgência mostra nossa fé em Deus. Amém? Amém. Sigamos lendo aqui. Versículo 13. Fala, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoira, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Que incrível. Jesus aqui compartilha a sua fé com um publicano. Seu nome era Levi, ou como nós conhecemos mais como Mateus. Este homem era um publicano. Ele guardava impostos dos judeus para os romanos. Ele era considerado um traidor para a nação judaica. Ele era odiado por os judeus. Nenhum judeu falava com ele. Odiavam ele. Mas era um homem muito rico, porque roubava dos judeus. Então, Jesus amou a ele e ele se convertiu. Qual é o ponto, irmãos? Temos que salvar a pessoas difíceis. Drogadictos. Pessoas que têm problemas familiares. As pessoas difíceis temos que salvar. Eu penso em Malcolm Aber aqui, amém? Amém. Malcolm é um discípulo muito compromissado e por isso ele vinha time missionário. Mas Malcolm, antes de ser discípulo, fazia drogas e álcool. Ele te falaria agora mesmo que ele tem um problema grande com drogas e álcool. Agora, ele leva 2 anos sem fazer nada, amém? Amém. Para a glória de Deus. Mas nós estudamos a Bíblia com Malcolm, amamos Malcolm. Malcolm se arrepentiu, parou de fazer drogas, parou de beber álcool e agora é um discípulo compromissado. Amém? Amém. As pessoas no mundo veem a pessoas que fazem drogas e têm problemas com álcool e não querem nada com eles. Mas eu te falo hoje que somente com Jesus as pessoas podem sanar, amém? Amém. Não há nenhuma doença
que não podem sanar se Jesus tem o poder para sanar qualquer coisa. Amém? Amém. Eu quero animar com isso. Agora, nós temos que compartilhar com pessoas difíceis, como Levi, como Mateus. Também ele era uma pessoa de dinheiro. Às vezes, nós somos intimidados com pessoas que têm bom trabalho, têm boa profissão, e não compartilhamos com eles. Mas isso é covardia. As pessoas que têm bom trabalho, eles também precisam de Deus. Amém? E nós não podemos ser somente compartilhar com pessoas que nos sentimos cômodos. Temos que compartilhar com pessoas que também nos incomodam, porque eles precisam de Jesus. Amém? Amém. Mateus se convertiu, pessoa odiada. Mas ele escreveu um livro, por Espírito Santo, que te impacta ainda hoje. O impacto de Mateus é um impacto eterno. Deus usou ele para escrever um dos evangelhos mais incríveis, um dos livros mais incríveis de todo o mundo. O Evangelho de Mateus. Amém. Uau! Um dos meus favoritos. Qual é o ponto, irmãos? Jesus compartilhou com ele e ele se salvou. Amém? Amém. Sigamos lendo. Versículo 18. Fala assim. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados de noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão os dias e o noivo lhes será tirado. E esse tempo jejuarão. Ninguém... Vamos parar aqui um segundo. Aqui há uma comparação entre o ministério de João e o ministério de Jesus. Jesus era uma pessoa muito alegre. Ele dançava, ele cantava, ele até bebia um pouquinho de vinho. João Batista, esse homem vivia no deserto. Comia, como você fala que comia? Comia insectos, irmãos. Amém. Essa é a sua comida. Se vestia de couro. Basicamente, barba grande, não? Imagina esse homem. Então, como Júnior, algumas pessoas gostavam do estilo de João Batista. Outros gostavam de Jesus. Mas Jesus fala, os dois estamos bem com Deus, amém? Não importa o estilo do pregador, o que importa é a mensagem, amém? Amém. É isso que importa. E temos que ter um coração de Deus, amém? Sigamos lendo, versículo 21. Isto é muito importante aqui. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará, e a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, pôs-se vinho novo em vasilha de couro nova. Qual é o ponto aqui? Aqui Jesus está comparando o judaísmo com o cristianismo. As duas parábolas significam exatamente o mesmo. Vamos falar de um vinho novo. O vinho tem que ser colocado em um couro novo. Por quê? Porque um vinho novo tem a particularidade de, em um vazio, expandir-se. Você entende? Mas um couro novo também se expande se é novo. Então, o vinho novo em couro novo, se expande o vinho, se expande o couro, e não perde o vinho, amém? E não perde o couro. Agora, se você põe um vinho novo em um couro velho, o que vai passar é isto. O vinho vai expandir-se, mas o couro velho já está expandido. E se vai expandir mais, vai a costurar e você perde as duas coisas. Então, por isso que Jesus fala, não pode pôr vinho novo em couro velho. O que está falando aqui? Que o cristianismo vai ser tão radical que não pode ser parte do judaísmo. Sim, hay que aprender do judaísmo, mas o cristianismo é algo novo. É uma aliança nova.
é um vinho novo. É algo incrível que vai ter um grande impacto. Por que falhou isto? Porque temos que entender por que começamos uma igreja nova. Por que começar uma igreja nova? A semana passada celebramos nosso culto inaugural. Por que celebrar? Por que começar uma igreja nova? Por quê? Porque vinho novo não pode estar em vinho antigo. Por que nós nos unimos a outra igreja que já está começada, por exemplo? Ou nossa antiga confraternidade que tínhamos como igreja? Por que não? Porque se você se une com um coro velho, os dois se destroem. O que nos faz diferente de nós como igreja? Número 1, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Completamente a palavra de Deus. Sem erros. Há grupos que não creem que toda a palavra é de Deus. Número 2, nós cremos que cada membro da igreja tem que ser um discípulo de Jesus. Amém. Esta é uma ensinança muito radical. Não há dois níveis de compromisso. Cada membro da igreja tem que ser um discípulo de Jesus. Amém. Muitas igrejas permitem membros compromissados e outros que não são compromissados. Mas a Bíblia fala, 1 Coríntios 5, que um pouco de fermento fermenta toda a massa. Se você permite o pecado na igreja, destrói toda a igreja. A igreja tem que ser compromissada totalmente. Amém? Amém. Número 3, nós cremos em evangelizar no mundo em uma geração. Como fala Mateus 28, 18 e 20. Nós cremos que o plano de Jesus é fazer discípulos de cada nação. Nosso enfoque não pode ser nossa igreja local somente. Sim, temos que batizar localmente, amém? Mas nosso enfoque é mundial. Por isso que como igreja estamos implantando uma igreja este ano em Ciudad de México e também em Paris. E somos um movimento unido. As igrejas estão unidas, se amam profundamente. Então, é muito importante entender este conceito, amém? Número 4. Porque queremos evangelizar o mundo, nós somos igrejas autônomas. Que implica autônoma? Que não temos ajuda de fora. Cremos que cada igreja tem que ter um discipulador de fora, tem que ter alguma autoridade de fora para assessorar que se ensina a doutrina correta. Amém? Amém. E última coisa que nós acreditamos é o discipulado. Acreditamos que Jesus discipulou aos 12. Amém? Paulo discipulou a Timóteo, a Silas, a Tito. Pessoas na Bíblia tinham discipulado. E nós na igreja precisamos discipulado. Precisamos de pessoas que nos podem ajudar espiritualmente. Amém? Amém. Amém. Sigamos lendo. Versículo 23. Marcos 2, 23. Amém? Agora vamos ler algo muito, muito legal aqui. E é a última parte do capítulo. Amém? Fala, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também a seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho de Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Amém. Último ponto. O princípio dos pães da presença. Presença. Os princípios do pão da presença. O que passou? O que fica aqui? O que aconteceu aqui? Jesus, seus discípulos estavam basicamente trabalhando no sábado. Estavam, como fala aqui claramente, passando pelas lavouras de cereal.
E você não podia fazer isso no sábado. Era considerado trabalho. E o sábado era o dia de descanso e de adorar a Deus. Mas Jesus fala usando a Bíblia, amém? O Antigo Testamento. Se Jesus sabe o Antigo Testamento, nós temos que saber a Bíblia também, amém? Amém. Ele fala, nos tempos de Abatar, Davi e seus companheiros ficavam com muita fome. E Abiatar fez algo que vai contra a palavra de Deus, basicamente. Ele deu os pães consagrados a pessoas que não eram levitas. Somente os levitas podiam comer esse pão. E aí Jesus fala, o que vocês têm que entender é que o sábado, Jesus é grande demais do que sábado mesmo. Qual é o ponto? É o princípio dos pães consagrados. Qual é esse princípio? Isso é muito importante. Não todos os mandamentos podem ser obedecidos ao mesmo tempo. Por exemplo, há vezes que há mandamentos em conflito. E quando isso acontece, você tem que escolher o mandamento que mais ama a Deus e mais ama as pessoas. Quero dar um exemplo disso. Por exemplo, vamos a Junior, por exemplo. Junior fica aqui na casa com duas mulheres. Fica com Karina e com sua filha. Então, vamos suponer que alguém entra na casa para roubar a Junior e matar a sua filha e a sua mulher. Aí ele tem um problema, porque ele tem dois mandamentos em conflito. Número 1 é não violência, porque a Bíblia fala em Mateus 26 que a espada ferre a espada morrerá. Mas também aí em 1 Coríntios 13 que fala que o amor protege. Então ele tem dois mandamentos em conflito. Tenho que amar a minha família e amar é proteger. E também não tenho que fazer violência. O que ele faz nesse momento? Ele tem que escolher o mandamento que mais ama a Deus e mais ama pessoas. Se ele deixa que matem a sua esposa, a sua filha, isso não é amor. Você entende? Então ele tem que proteger a sua mulher e a sua filha. Inclusive se isso implica violência hacia a pessoa que está roubando. Você entende? Às vezes há mandamentos em conflito. E Deus faz isso porque Ele está provando nossos corações. Ele quer ver quanto amamos a Ele. Amém? Amém. Então, outro exemplo é o conceito da divisão nas igrejas. Nossa igreja é uma igreja muito radical. E uma das coisas que somos acusados é de divisão. Que nós estamos roubando, entre aspas, ovelhas de outras igrejas. Mas, pergunta, de quem são as ovelhas? De pastores ou são de Deus? São de Deus. Então, quando Roberto primeiro se uniu a nós, muitos problemas. Vocês são divisores, porque estão roubando uma ovelha. E a Bíblia sim fala, temos que entender, que a divisão é pecado. 1 Coríntios 1, fala, versículo 10 ao 13, fala que quando há divisões na igreja por personalidades, isso é pecado. Mas também, Lucas 12 fala, versículo 51, que Jesus vem aqui ao mundo não para trazer paz, mas para trazer divisão. Ainda na mesma família. Incrível, hein? Então, a divisão é pecado, sim, mas a divisão também é necessária, às vezes. Se você está em uma igreja que não está seguindo a palavra de Deus, uma igreja que está levando você a pecar e que não sigue a Deus e a palavra de Deus, se você se divide dessa igreja e se vai a outra igreja que está compromissada, isso não é pecado. Isso é bom, isso é justo. Mas sim é uma divisão. Qual é o ponto, irmão? Esse é o conceito... Tudo bem. Esse é o conceito dos pães da presença. É que não todos os mandamentos
podem ser obedecidos ao mesmo tempo, mas temos que escolher o que ama mais as pessoas e ama mais a Deus. Isso, irmãos, é uma ensinança muito radical. Então, o que hemos visto hoje? Hoje hemos visto que nossa fé pode salvar aos outros. Eu quero animar cada um de nós a ter uma visita no domingo, a ter uma pessoa na igreja que vai estudar a Bíblia, que vai conhecer a Deus. Por quê? Porque nossa fé pode salvar a outros. Número 2, vimos que nosso nível de urgência mostra nossa fé com Deus. Temos que ser urgentes. Quando alguém quer estudar a Bíblia, temos que estudar rápido. Não desmarcar estudos, estar enfocados nas pessoas. Amém? Isso significa amor. Número 3, vimos que temos que salvar até pessoas que são difíceis ou nos intimidam. Número 4, vimos que não podemos pôr vinho novo em couro velho. Temos que ser uma igreja da Bíblia. Amém? E a última coisa, vimos o princípio dos pais da presença. Qual é esse princípio, irmãos? É o princípio de que temos que, quando há mandamentos em conflitos, temos que escolher o mandamento que mais ama a Deus e mais ama as pessoas. Amém? Amém. Irmãos, esse é Marcos capítulo 2. Eu amo esse capítulo. Um capítulo curtinho, mas um capítulo muito poderoso. Amém. Que tem ensinanças radicais. Irmãos, amo você e para Deus seja toda a glória. Amém. E todos os celulares, muito